Nós vamos estar hoje falando sobre algo e talvez vocês nunca ouviram eu falar a respeito, mas eu te ouvi. Amém? Agora aqui ela não só um dá um pouco mais de pé. Quantos aqui participam da Santa Ceia? Quantos participam? Vou botar o óculos ali, que vai ver direitinho. Para ler, eu tenho que tirar, ele vai enxergar no futuro. Quantos participam da Santa Ceia? Amém. E o que é Santa Ceia para você? Quando você está participando, o que é a Santa Ceia? É um dia só de comer pão e beber vinho? Hein? Como que é? O que é a Santa Ceia? Renovação de aliança. Mais? Fazendo parte do corpo. Mais? O que é a Santa Ceia? Momento de relembrarmos a morte, a aliança. O que mais? Gente, vocês participam da Santa Ceia? O que é a Santa Ceia? Pastor, hoje é um dia de levantar mais cedo, ir no domingo lá na igreja, né? E chega um momento de ouvir uma palavra, e depois a gente come e a gente bebe. E vamos para casa, né? Achando que fizemos a melhor coisa do mundo. Sim? É ou não é? Como é que é? O que é a Santa Ceia? Irmãos, isso tinha que estar assim, ó. A ponta da língua. A pessoa chega assim para você e fala assim: você ceia? Sei. O que é a Santa Ceia? Ninguém ensina para você o que é a Santa Ceia? Então por que você participa? Porque eu vejo todo mundo participando. O pastor falou que é bom. Memorial. É o memorial? Nós podemos tratar a Santa Ceia somente como um memorial? O que é a Santa Ceia? Uma aliança, uma comunhão. Está se santificando. O que é estar se santificando? O que é santificação? Anunciar a morte do Senhor até que vem. Anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Você foi lá no 1 Coríntios e buscou, e leu lá o versículo. Olá, e mais? Eu quero saber o que você acha, o que você pensa. Marcos? Presta atenção. Vocês não podem ficar sem resposta se o incrédulo perguntar isso para você. Eu estou perguntando para vocês porque eu preciso saber o que vocês entendem, o que vocês têm de conceito
lembrando o sacrifício de Jesus e o sacrifício também do Pai levado a mim. Ele sai para anunciar os meus. O que mais? É um princípio. Amém. Agora, vocês querem ver uma coisa interessante? Quando é que foi instituída a ceia? Hã? Depois da morte? Antes da morte? Quando foi? Mas quando ele assentou-se com os 12 e ali partiu o pão, foi ali mesmo? É na Páscoa? Olha para o seu irmão quando você tem que aprender bastante. Abraão com Melquisedeque estão chegando, já estão chegando. Entendeu? Vamos lá abrir lá Abraão. Vamos pegar essa passagem lá. Gênesis. Gênesis, capítulo 14. A partir do versículo 18. Bem? Olha lá. Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Olha lá o que aconteceu. Vamos ler juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Olha, quando Melquisedeque veio ao encontro de Abraão e abençoou Abraão, quando ele resgatou tudo que havia sido roubado, quando vieram, pegaram Ló, né? Pegaram todos os seus parentes, as mulheres, tudo, e levaram embora. Aí Abraão reuniu 318 soldados que foram para a guerra. Guerrearam, resgataram o que havia sido roubado e ainda pegaram todo o despojo da peleja. Ou seja, matou todo mundo e ainda pegou tudo que os outros tinham. Certo? Já que eles foram lá e roubaram, então agora vamos levar tudo. Certo? Quando Abraão encontrou-se com Melquisedeque, Melquisedeque já tinha na sua mão o quê? Pão e vinho. Quem ceiou? Pergunta aí para o seu irmão. Quem ceiou? Quem sei? Responde para ele assim, ó. Todos que estavam com Abraão.
Eles não iam ficar vendo Abraão comer pepeninho sem eles participarem. Bem? Então, todos participaram ali e comeram pão e vinho. Essa foi a primeira comunhão. Quando nós terminamos a nossa célula, qual é o assunto que a gente faz? O que a gente faz? Uma comunhão. Esta comunhão é para trazer o quê? O que essa comunhão faz? Qual é o principal motivo dessa comunhão? Certo? Alguém já convidou uma pessoa para ir comer na sua casa ou para ir comer em algum restaurante que você nunca viu na vida? Hein? No meio da rua lá, você passa assim e fala assim, ó, vamos comer hoje lá na minha casa? Dá para ser assim? Por que você não faz isso? Porque você não tem comunhão com ela. Não conheço. Né? E se entrar alguém na tua casa que você não conhece, sentar na mesa, pô, não conheço não, sai fora. Né? Qual é o único lugar que às vezes você senta com pessoas estranhas? Às vezes no restaurante, nos shoppings, né? Às vezes você senta na mesma mesa que a pessoa, porque o shopping está lotado, o cara senta ali do lado, porque não tem mais lugar. Né? Mas qual é a conversa que você tem com ele? Hã? Qual é a conversa que você tem com aquela pessoa? Fala nada, né? Só o máximo que a pessoa vai falar, tem alguém sentado aqui? Não, posso usar? Fique papo, você continua a conversa com quem estiver com você, se tiver alguém com você, se não tiver, você vai comer o seu lanche ou comer sua refeição e vai se levantar e ó, embora, vai dar um tchau. É assim, ó? Mas ali travou-se uma comunhão. Os soldados de Abraão conheciam Abraão, Melquisedeque conhecia Abraão, bem? E tiveram ali momentos de comunhão. Quando nós vemos, por exemplo, Jesus, olha só o que acontece. Quando Jesus, lá em Mateus, Mateus 26, Mateus 26, 17, vê se é esse mesmo. Vamos lá. Olha só o que está escrito lá. No primeiro dia da festa dos pães asmos, né? Ou pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e perguntaram. Perguntaram o quê? Onde queres que preparamos a refeição da Páscoa? Entendeu, Jéssica? Que dia que foi a Santa Ceia? Que dia que foi a Santa Ceia? Páscoa. A Páscoa. Então, a Páscoa foi instituída quando? Quando foi instituída a Páscoa? E por que razão foi instituído o dia da Páscoa? Hã? Foi para onde? Libertação do povo do Egito. Na libertação do povo do Egito. Quando o povo do Egito saiu do Egito, o que aconteceu? Deus deu uma ordem. Vai, mata o povo.
um cordeiro, certo? Mate um cordeiro e convide quem? Toda a sua família. Se não tiver pessoas suficientes para comer todo o cordeiro, convida os vizinhos, mas não pode deixar nada. É o que a gente faz no Shabat. Aí o que acontece? Foi instituído então o dia da Páscoa, aonde as pessoas comem a Páscoa, lembrando o dia da libertação. Olha, presta atenção, o dia da libertação do povo de Israel do Egito, da escravidão. Então, o sentido da Páscoa é um sentido de liberdade, libertação. Se comemora a Páscoa dando-se ênfase à liberdade. E como o povo saiu às pressas, diga assim para o seu irmão, como o povo saiu às pressas? Foi dado ordem de que se comesse e já preparado para a viagem. Já preparado. Então o judeu, quando ele comemora a Páscoa, ele prepara e coloca já roupas de viagem, roupas que ele vai como se fosse sair. E ele não senta totalmente no chão, ele senta já apoiado, como se fosse levantado. Então ele tem que comer ali, como se fosse levantado. E além de comer o cordeiro, ele também tinha que comer o quê? Raízes amargas. Por que as raízes amargas? Para lembrar o tempo de dor, o tempo de amargura que ele passou no Egito. Bem? Então, quando nós celebramos a ceia, o que nós fazemos? Quais são as lembranças que nós devemos ter? As dores que Jesus passou na cruz do Calvário. O sangue derramado na cruz do Calvário. Momentos de dor. Vocês estão entendendo a relação? Porque Jesus, ele celebrou a última ceia. Ele fez a última ceia. Quer dizer, se ele fez a última, é porque ele fez o quê? Outras anteriores. Então era uma prática. Veja que os discípulos perguntam para ele, onde queres que preparamos a refeição da Páscoa? Quer dizer, ó Jesus, ó, já está chegando a Páscoa, sempre a gente tem feito as nossas refeições em algum lugar. Aonde que o Senhor vai querer que a gente prepare? Era costume judeu. Tinha que ser feito. Hein? Não foi que Jesus resolveu fazer uma ceia aleatoriamente e convidou os 12 para estar lá. A Bíblia não relata se ali estava só 12. Podia ter outros, não sei. Cita o nome às vezes, tem lugares, a gente até cita nome, né? De alguns dos discípulos, mas não cita se tinha discípulos a mais, porque Jesus botava só com os 12. Será que Filipe não estava lá? Filipe não fazia parte dos 12. Estevão, né? Filipe fazia parte dos 12, mas quem fazia era Estevão, fazia parte dos 30. Então veja, quando Jesus manda os discípulos ir, ele teve uma vez que ele mandou 70 discípulos. A missão dos 70 discípulos. Então, Jesus ele não tinha só aqueles 12. Aqueles 12 eram escolhidos, cabeças. Foi eu que escolhi os 12? Foi eu que escolhi. Né? Então,
não sei se Matias estava lá também. Matias não foi escolhido depois? Certo? Então, Matias não teria escolhido se não andasse com eles. E eles ainda usaram um critério para escolher Matias, que tinha que ser um que tivesse conhecido Jesus e andado com Jesus. Não podia ser qualquer um. Certo? E não foi só Matias, porque escolheram, ficou por último 2, Matias e o outro lá. Né? E depois a gente não sabe nem quando foram. Olha para o seu irmão e diga assim: a Santa Ceia é um ato profético. Mas ato profético do quê? O que é que eu estou trazendo à existência? Tudo que é ato profético, irmãos, tudo que é ato profético tem que trazer à existência alguma coisa que não existe. E o que é que Jesus, como ato profético, traz à existência? Vamos lembrar as palavras de Jesus? O que Jesus disse no ato da ceia? Gostei aqui, ele rodou aqui, falei, esse homem não é fraco não. Amados, responda-me. O que é que Jesus traz à existência no momento da ceia? Pode ler lá, irmãos. Pega lá, 1 Coríntios, começa a ler lá e vê o que é que Jesus traz à existência. Você leu o final do versículo. O que diz desde o princípio do versículo? Onde o Brando aqui citou alguma coisa aqui, mas ele citou lá no final. É que você chegou atrasado. O que é que Jesus disse? Fazer isso em memória de mim? É o final. Hã? É o final. Como é que é? Tem gente que às vezes fala baixinho, com medo de errar. Quando Jesus olha o pão, ele fala alguma coisa. Quando ele olha para o vinho, ele fala outras coisas. Quando ele olhou para o pão e começou a dar graças, o que ele falou? Olha, tomai e comei. Este é o meu corpo que é repartido por nós. É partido por nós. Né? Então, o que Jesus está mostrando aí para nós? O que ele está trazendo à existência? O que ele está trazendo à existência? Ele diz assim: olha, tudo que eu tenho foi o Pai que me deu. E eu dou, porque eu tenho o poder de dar e o poder de resgatar. Então Jesus estava dizendo assim: eu estou repartindo o meu corpo, eu estou dando o meu corpo, porque eu tenho poder de doar o meu corpo para vocês. E tem o poder ainda de restituir. Como? Eu vou me doar na cruz do Calvário, mas vou restituí-lo em glória. Ele estava falando da morte da cruz e estava falando já da
ressurreição. Quando ele fala de partir, de entregar, ele está falando na doação da cruz e está falando também na redenção pela ressurreição. E quando ele entrega o vinho, o que ele fala? Vê se tem aí uma outra tradução que diz assim: este é o cálice da nova aliança. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória. Alguém tem essa tradução?